O assunto hoje é o preconceito contra os homossexuais, chamado de homofobia. Apesar de todos os esforços do governo em reconhecer a legitimidade das relações homoafetivas, a sociedade discrimina muitas vezes de forma violenta qualquer manifestação de afeto entre pessoas do mesmo sexo. Tire suas dúvidas, envie perguntas. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Continuamos conversando com Dimitri Salles, advogado e vice-presidente do Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos e também faz parte da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB. Dimitri, chegou uma pergunta via internet aqui para você. Quem fez foi o Júlio Santos, ele é de São Bernardo do Campo. E ele pergunta o seguinte: como você acredita que a luta contra a homofobia pode ser inserida na escola? A luta contra a homofobia na escola, Júlio, passa necessariamente por revisão dos currículos, por uma nova concepção de uma educação que seja uma educação voltada para a formação de cidadãos. Como esse é um processo demorado que requer urgentemente um começo, há algo muito importante que precisa ser feito agora, que é o reconhecimento das diferenças dentro da escola. Possibilitar que uma travesti, por exemplo, seja chamada pelo seu nome social. Possibilitar que as diferenças entre homossexuais e heterossexuais sejam respeitadas e não se estimule a violência em razão dessas diferenças, por exemplo. A próxima pergunta é da estudante, a Bruna Vieira, foi quem fez. Recentemente eu assisti a entrevista do Malafaia para o De Frente com a Gabi e eu fiquei com uma dúvida porque até foi uma questão que eu comentei no meu Facebook e vários amigos de religiões diferentes tiveram opiniões diferentes, que qual é o limite? Por exemplo, lá no programa ele falou que homossexuais precisam se converter, que é um problema, que é um comportamento. E já foi comprovado cientificamente, até gravaram outro vídeo falando que o contrário, que ele está errado. Só que para a pessoa homossexual, ela pode ou não se sentir ofendida com o que ele falou, ela pode processá-lo, por exemplo, ou não. Ele tem o direito de falar o que ele pensa, independente de ele ter milhões de seguidores. Eu entendo que sim, que o Malafaia tem o direito de falar o que ele quiser. A disputa, portanto, sai do campo da censura prévia e vai para um outro campo. Há um limite legal. O Malafaia não pode, a partir do seu discurso, incitar a violência. Não pode estimular que homossexuais sejam agredidos. Agora, o outro campo da disputa é perceber que esse discurso é um discurso retrógrado, é um discurso dos séculos passados, é um discurso que não condiz com o mundo hoje que reconhece as diferenças como essencial. Um mundo muito centrado. E eu acho que o Malafaia, nesse sentido, ele precisaria muito mais parar de se preocupar com a vida dos outros, talvez perceber muito mais quais são as suas ansiedades, os seus desejos, porque é muito difícil lidar com alguém que tenta curar aqueles que não se sentem doentes e, portanto, talvez a doença está naquele que fala do outro e não enxerga o seu próprio desejo. E a Organização Mundial de Saúde não considera de jeito nenhum como uma doença. Há quase 4 décadas que a homossexualidade deixou de ser doença. O Conselho Federal de Psicologia proíbe qualquer tratamento que volte a curar homossexuais, porque não é uma doença, portanto não pode ser curada. Talvez uma doença seria a incapacidade de vivenciar o seu desejo e refletir no outro o ódio decorrente dessa sua frustração sexual. Silas. A próxima pergunta é sobre casamento e até adoção em outros países. Vamos ouvir a Cristiane. Eu tenho um primo que mora na Argentina hoje, ele é casado, lá o processo de adoção é diferente daqui, mas ele está com o processo, como acontece lá, com 3 crianças, são crianças de idade grande, que provavelmente nem seriam adotadas por casais, porque normalmente a gente quer adotar pequenininho, aquela coisa, são 3 casais grandes. E eu fico pensando, o que é melhor, você ter crianças adotadas por casais gays e que amam essas crianças, ou de repente você ter crianças em lares destruídos, no meio de briga, no meio de droga, bebida, tanta coisa. Eu acho que essa que é a questão, né? Quando que o Brasil vai acordar para ver que a gente pode melhorar algumas coisas sem tanta burocracia? Acho que já passou da hora do Brasil acordar. Existem milhares de crianças à espera de uma família e que não podem viver a marca de um preconceito. O Poder Judiciário tem avançado na medida que tem autorizado certas adoções por casais homossexuais. No entanto, o Poder Legislativo ainda continua inerte e, quando atua, atua de forma a negar direitos. Portanto, o Brasil ainda precisa avançar. Essas crianças que vivem em situação transitória necessitam e desejam uma família. E elas que vivem sob o preconceito de estarem em abrigos, desejam muito mais estarem dentro de uma família e certamente serão construtoras de uma sociedade sem preconceito. Vamos ouvir mais uma pergunta. Na sua opinião, de quais maneiras o governo poderia aplicar uma forma
que desse certo nas escolas para começar desde cedo essa ideia de que é errada a descriminalização com as pessoas, independente de raça, sexo, cor ou outras opções dela. Isso passa por um compromisso dos governos e necessariamente por um processo transformador da educação. Que tipos de políticas públicas? Por exemplo, a política de visibilidade. A gente tem, a título de exemplo, a criação de conselhos em que dialogue sociedade civil, LGBT e governo. Essa é uma política indispensável. A criação de planos de enfrentamento que distribua tarefas para cada área, para cada órgão dos governos atuarem a partir da promoção de emprego e renda, a partir do enfrentamento à discriminação, como criação de delegacias especializadas, investimento nas defensorias públicas, ou mesmo através da criação de normas, de marcos legais que possibilitem uma atuação mais efetiva contra aqueles que discriminam. Dimitri, voltando um pouco à questão da adoção, ainda há muita controvérsia, né? Muita resistência, o fato da criança ter duas mães ou então dois pais, não é mesmo? Existe essa controvérsia, no entanto, isso está muito ligado ao modelo clássico fechado de família, que família é formada por um pai e uma mãe. As famílias hoje se abriram, são famílias monoparentais, são famílias formadas, por exemplo, só por irmãos, que já não têm mais os pais, são famílias formadas pelo vínculo afetivo. E nessas famílias se consegue constituir cidadãos, pessoas compromissadas, por exemplo, com uma sociedade muito mais humana e muito menos preconceituosa. Na verdade, essa ideia de que uma família formada por dois pais pode desvirtuar crianças, a melhor resposta é a gente analisar o contrário. Famílias formadas por pais heterossexuais, se fossem tão perfeitas, não teríamos bandidos, não teríamos problemas estruturais naquelas crianças. Então a questão não está no modelo padronizado, senão no processo, na educação que é passada para os filhos. E eu tenho certeza, estou convicto de que a orientação sexual de uma pessoa não define o caráter dessa pessoa e, portanto, não define o modus de educar aquelas crianças. Então isso acaba sendo uma justificativa para a homofobia? É uma justificativa para o preconceito. Aliás, para a homofobia não faltam justificativas. E se formos analisar a fundo, boa parte delas de cunho absolutamente irracional. Vamos ouvir agora a última pergunta da Viviane Batista. Eu gostaria de saber se existe preconceito no trabalho entre as pessoas e o que ela pode fazer quando acontecer isso com ela. Quem ela pode procurar. No âmbito do trabalho, você pode, por exemplo, utilizar instrumentos legais como o assédio moral para poder punir ou evitar a própria discriminação. No estado de São Paulo, por exemplo, saindo do aspecto do assédio moral, mas ampliando para a questão da luta contra a homofobia, nós temos a Lei 10.948, de 5 de novembro de 2001, que é uma lei no âmbito do estado de São Paulo, mas outros estados possuem similares, que possibilita com que o cidadão LGBT possa denunciar, e é aberto um procedimento, um processo administrativo, para que se puna cidadãos ou empresas que tenham praticado discriminação contra um cidadão LGBT. Para a gente ter só um rápido exemplo, recentemente, agora, há pouco tempo, saiu a condenação contra um hotel que discriminou uma artista importante do cenário LGBT, que é a drag king Léo Áquila. Então, foi discriminado e nós conseguimos punir esse estabelecimento. São começos importantes na luta contra a homofobia. Com certeza. Então é preciso denunciar, não é mesmo? A denúncia é fundamental. A denúncia e a autoaceitação, que vai possibilitar um diálogo sadio, de uma autoestima fortalecida para vencer os preconceitos. Dimitri, para as pessoas que gostariam de saber mais informações sobre esse assunto, qual a dica você deixaria? Pesquise, procure, a internet hoje é um importante instrumento, pesquise, tire suas dúvidas, busque livros, o conhecimento ainda é a melhor dos instrumentos, a melhor arma contra a ignorância e contra o preconceito. E tenham sempre em mente que a orientação sexual nunca deve ser um elemento que vulnerabilize ou que sirva de justificativa para se negar direitos. Ser gay, ser lésbica, bissexual, travesti ou transexual lhe assegura iguais direitos de cidadania e, portanto, não se sinta jamais diminuído, senão fortalecido diante de uma luta que é uma luta de civilização, uma luta que nos colocará num patamar civilizatório muito melhor, em que as diferenças servirão sempre para aumentar o tecido social, melhorar a convivência entre as pessoas e, quem sabe, fazer dessa uma sociedade efetivamente justa, uma sociedade mais humana e fraterna. Muito obrigada pela sua participação. Eu me coloco à disposição de todos vocês. Muito obrigada. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Então faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.